72, e os enviou 2 a 2, adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita, ou para a sua seara, né? Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que derem a vocês, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhe: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disto: o reino de Deus está próximo. Amém. Até aqui, amados. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, nós queremos louvar ao Senhor e queremos agradecer. Senhor, muito obrigado, Pai Santo, por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai. Ó Senhor, nós te exaltamos, Senhor, meu Deus. Ó Senhor, te glorificamos. Fala conosco, Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Ó Deus, nós te pedimos, Senhor, em nome do Senhor, que o Senhor possa, meu Pai, falar no nosso coração, Senhor. O Senhor sabe o que nós precisamos, Pai Santo, o que a tua igreja precisa ouvir. Então nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, glórias a Deus, amém. Meus amados, o Senhor, primeiramente, Ele tinha mandado os discípulos irem, os 12 discípulos irem e levar a palavra, né? Expulsar demônios, curar enfermos, Ele tinha dado essa ordem. E agora Ele manda 35 duplas irem fazer a mesma coisa. Então Ele manda que eles vão à frente dEle. A missão que eles tinham era ir à frente de Jesus, onde Jesus haveria de ir. Eles então iriam à frente de Jesus, pregando nessas cidades, nesses lugares onde Jesus iria passar. E eles foram então pregando a palavra do Senhor. E nesse contexto então de comissionamento, quando Jesus estava chamando as pessoas, algumas pessoas são chamadas para ir, outras pessoas são chamadas para orar, outras pessoas são chamadas para ficar e dar sustento, segurar a corda daqueles que estão descendo até o fundo do poço. Hoje nós oramos aqui pela Somália, um país que tem sido arrasado, né, por hostes do inimigo. Só para a gente se lembrar, né, não sei se você assistiu aquele filme, o nome do filme eu acho que era Capitão Philip, com o Tom Hanks, né, que tinha alguns homens que vinham num barco, eram piratas, e vinham e tomavam o navio dele, tomavam o barco. Então aqueles homens lá, foi uma história real que aconteceu com os homens da Somália, né? Eles eram aqueles piratas que tomaram aquele barco, né? Raptaram aquele barco. Então eles fazem isso, eles praticam a pirataria, dentre outras coisas que eles fazem, né? Então nós oramos por esse país e vamos continuar orando para que Deus possa fazer, né, coisas gloriosas ali no meio daqueles irmãos. Como eu disse, enquanto nós estamos aqui na casa de Deus, né, orando, louvando ao Senhor, pessoas estão morrendo por aí. Então nós precisamos pregar a palavra e não podemos nos esquecer de missionários que estão indo pregando a palavra. Alguns são chamados por Deus, são preparados por Deus para chamar. Então eu conheço alguns pastores que pregam desafiando aqueles que vão levantar suas mãos e se oferecerem para ir, porque Deus está dizendo, né, o Senhor está falando, quem há de ir por nós? O Senhor disse lá na Isaías capítulo 6, Ele pergunta, quem há de ir por nós? A quem enviarei? E aí quando Ele diz assim, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Isaías teve 3 visões, não é sobre isso que eu vou pregar, mas Isaías teve 3 visões, e nós temos que ter essas 3 visões também.
A primeira visão que ele teve foi a visão dele mesmo. A primeira que ele teve foi a de Deus. Diz lá em Isaías capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor. A primeira coisa, então, para nós fazermos a obra de Deus, nós temos que ter uma visão de Deus, nós temos que ver o Deus da missão, porque se nós não tivermos contato nenhum com o Deus da missão, como nós poderemos ser um missionário, como nós poderemos anunciar a palavra do Senhor? Tem gente que quer ser um intercessor, outros querem ser o pregador, mas não querem ter contato nenhum com o Deus da missão, não querem orar, não querem pregar, não querem fazer a obra do Senhor, mas querem ser um missionário, porque às vezes ser um missionário dá status. Quando eu pego a minhas malas e vou para outro país, vou para os Estados Unidos, né? Muita gente quer ser missionário em países que não precisam, né? Não que nos Estados Unidos não precisam, mas lá tem muitos cristãos, né? E há muitos lugares que não tem nenhum. Então, quando eu me ofereço para fazer a obra do Senhor, eu tenho que conhecer, ter uma visão do Deus que está me chamando. E o Senhor chama a todos. Nós vemos na palavra do Senhor, Ele chamando em Êxodo, Ele chamando Moisés. Ele atrai Moisés pela curiosidade, e ele mostra uma sarça ardente que está pegando fogo, mas continua verdinha e bonita, e ele fala, mas como pode? Está pegando fogo e continua verde, eu vou chegar lá para ver o que está acontecendo. E ele vai pela curiosidade, e quando ele chega lá para olhar o que está acontecendo, o Senhor fala com ele, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. E ali Deus fala com ele, eu tenho algo na sua vida, eu tenho um chamado para você. Da mesma forma, Deus tem um chamado para você. Deus não te chamou para ficar na igreja esquentando o banco. Antigamente a igreja era de banco, a gente falava assim, nós não somos membros de banco. Tinha gente que falava assim, eu sou membro de banco. E alguns pregadores falavam, membro de banco é prego, madeira. Nós não somos membros de banco. O Senhor nos chamou para fazer a obra. Então Deus chamou você, ou você é intercessor, ou você vai dar a sua vida para o Senhor e ir para missões, fazer o trabalho do Senhor, ou você vai contribuir, orar para que Deus abençoe, né? Então Deus tem nos chamado. E a primeira visão então que Isaías teve foi de Deus. Ele diz, no ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor. A segunda visão que ele teve, e que você precisa ter também, a segunda visão é a visão de você mesmo. Ele falou, ai de mim que sou pecador. Então a segunda visão que ele teve foi dele mesmo. Primeiro ele viu Deus santo, aí ele olhou para ele, pecador. Ele falou assim, como eu vou fazer a obra do Senhor? Deus é santo, eu sou pecador. Então nós temos que ter essa segunda visão. Se você não olha para você mesmo, se você não consegue enxergar os seus pecados, se você não consegue enxergar que você precisa da misericórdia de Deus, como você vai fazer a missão do Senhor? E depois a terceira visão que ele teve foi a visão do mundo. Ele diz assim, é de mim que sou pecador e habito no meio de um povo de impuros lábios. Nós temos que ver que o mundo está perecendo, o mundo tem lábios impuros, eles precisam ser tocados pelo Senhor, e Deus vai usar você, e Deus vai usar a mim. Então o Senhor diz assim, rogai ao Senhor. Rogai é um imperativo, é um verbo que está no imperativo. Verbo no imperativo significa que é um verbo que está te dando uma ordem. Quando eu falo assim, Cat, traga um bolo de chocolate para mim. Esse traga, não precisa trazer não, tá? É só um verbo, só um exemplo, tá? Mas se quiser trazer também, né? Traga, quando eu falo traga, o verbo está no imperativo, é uma ordem. As mães costumam dar ordens com usar verbos no imperativo. Menino, pare agora de fazer isso. Pare, faça. Então, um verbo desse é um verbo que está no imperativo. Então, é o Senhor, trocando, né? O Senhor, então, usa um verbo no imperativo, ele fala assim, rogue ao Senhor, ore, peça. Eu não sei como está na sua Bíblia, né? Como foi a tradução, né? Aqui diz assim, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, portanto, peçam ao Senhor. Ele não está dizendo assim, ó, se você quiser, você pode pedir para Deus. Ou se Deus tocar no seu coração, peça para Ele. Ele não está dizendo isso, Ele está dando uma ordem, está falando peça. Então se você ora por missões, você está obedecendo a Deus. Se você não ora por missões, você está sendo rebelde e desobediente ao Senhor. Se você não está pedindo para Deus mandar obreiros para a sua seara.
Então ele diz: rogue ao Senhor para que ele mande obreiros para a sua seara, porque a colheita é grande. Então ele deixa claro isso: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então precisa haver mais trabalhadores. É um verbo, é uma palavra que ele está dando aqui, é um pedido atemporal. Não é um pedido para aquela época. Serve para qualquer época que nós estivermos vivendo, porque Jesus sabia que o tempo todo ia estar faltando o obreiro. Então, porque sempre o trabalho é maior do que o número de obreiros, então ele pede para nós rogarmos ao Senhor para que ele mande obreiros para a sua seara. E ele diz assim: vão, eu estou enviando vocês como cordeiro entre lobos. Ele diz para a sua igreja: vão. Ele não está falando assim, ó, se der para você ir, faz uma forcinha e vê se você vai. Ele não está falando isso, ele está falando: vão. Ele está dando uma ordem. Então nós temos que obedecer essa ordem do Senhor. A Somália está sofrendo, precisando de pessoas que preguem a palavra de Deus. Há outros países sofrendo, também precisando da palavra de Deus. E ele diz: eu envio vocês como lobo, como cordeiro no meio de lobos. E, meus amados, quem são os cordeiros que ele está dizendo ali? Naquele contexto, quem eram os cordeiros? Nessa passagem, quem eram os cordeiros? Os discípulos. E quem que ele está dizendo que ele enviava os cordeiros no meio dos lobos? O mundo seria os lobos, os discípulos, os cordeiros. E será que mudou hoje? Será que mudou hoje? Hoje a gente está no meio de um mundo, hoje está legal, um mundo legal, as pessoas são boas, a gente tem tanta coisa. Será que mudou? Não. O Senhor continua falando para nós que Ele nos envia como ovelhas no meio de lobos. Ele continua dizendo a mesma coisa. Então nós temos que ir sem medo. A ovelha muitas vezes ela é arrebatada pelo lobo, mas o Senhor nos deu uma esperança. Ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias. Eis que eu estou convosco todos os dias. Então, embora Ele nos enviou no meio de lobos, mas Ele falou: eu estou convosco. Então o Senhor está conosco. E nós saímos, nesse mundo e vamos pregando a palavra do Senhor. Muitas pessoas nos odeiam. O diabo, se pudesse, ele estrangulava você. O diabo, se pudesse com você, ele fazia tanta coisa. Mas ele não pode com você, porque a palavra do Senhor diz: maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Glórias a Deus. Você está coberto pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele é como uma redoma que está nos guardando, e o diabo não consegue furar. É um campo de força que está nos guardando, que o diabo não consegue entrar, ele não consegue enviar setas, ele não consegue nos tocar. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor. Ele nem está aqui ao nosso redor, ele está ao nosso derredor, buscando o quê? A quem possa tragar, que não seja eu, que não seja você. Porque Ele está buscando, basta uma brecha nossa, basta um escorregão nosso, e o diabo entra na nossa vida. E ele entra de várias formas. Ele entra com desânimo, ele entra com várias formas na nossa vida. Então, que nós possamos estar firmes. Jesus fala: eu estou enviando vocês. Vão, não tenham medo. Vão como ovelhas no meio de lobos. E eles então têm essa missão. E Jesus fala, continua: não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Esse não levem bolsas, nem sandálias, ele está dizendo assim: não leve coisas supérfluas, vocês não vão precisar de nada, porque eu vou cuidar de vocês. Não fiquem preocupados em levar bagagens. Às vezes nós queremos fazer a obra de Deus levando bagagens conosco. Alguns querem fazer a obra de Deus, mas falam assim: eu não posso, Senhor, porque eu tenho esse, eu tenho aquele. Teve alguém que disse para Jesus: Senhor, eu não posso, porque eu tenho meu pai. E ele disse para Jesus assim: Senhor, deixa primeiro eu enterrar meu pai, depois eu sigo ao Senhor. Jesus falou: me segue. Ele falou: não, primeiro deixa eu enterrar meu pai, depois eu sigo o Senhor. Mas isso não queria dizer que o pai dele estava morto e ele queria enterrar o pai.
Enterrar o pai era uma frase que significava: deixa primeiro eu ficar com meus familiares até o dia que eles morrerem. O dia que eles morrerem, eu enterrar meu pai, enterrar minha mãe, todo mundo já tiver, aí eu faço a obra do Senhor. Mas Jesus disse para eles assim: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Jesus está falando assim: você ouviu a palavra, você está vivo. A eles foi pregada a palavra, eles não querem aceitar, mas você ouviu, você está vivo, então siga. Jesus disse certa vez: meu pai e minha mãe são aqueles que fazem a minha vontade. Aqueles que ouvem minhas palavras, escutam minhas palavras, esses são meus irmãos, esse é minha mãe. Então, meus amados, Jesus então fala para eles: olha, vão pelo caminho. Eu já estava lendo a respeito de pessoas que compram coisas demais e são viciadas em comprar coisas. Uma grande maioria de pessoas, perguntando, para uma grande maioria de pessoas, e as pessoas iam respondendo, que já estouraram o cartão, já compraram coisas, quase a maioria das pessoas já compraram coisas que não precisavam. Aí eles perguntavam: você já comprou alguma coisa que depois você pensou bem e falou assim: por que eu comprei isso? A maioria das pessoas já fizeram isso. Por quê? Porque hoje em dia nós pensamos no ter. Eu quero acumular, eu quero guardar. E Jesus falou assim: para vocês me servirem, vão, façam a minha obra, não se preocupem com sandálias, não se preocupem com bolsas. Por quê? Porque o Senhor disse para nós olharmos os lírios do campo, para nós olharmos para os pardais, que eles não tecem nem fiam, mas nunca nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Por quê? Porque Deus cuida até dos pardais, e se Deus cuida dos pardais, Ele vai cuidar de você também. Deus vai cuidar de você também. Não fique preocupado, não fique pensando: como será a minha vida? Será que eu vou pagar aquela conta? Será que eu vou conseguir pagar aquele carnê das Casas Bahia? Eu estou apertado, eu não sei como vai ser. Você está servindo ao Senhor? Sim, eu estou servindo ao Senhor. Então não fique preocupado, porque Deus cuida de você. Deus cuida de você enquanto você está fazendo a obra de Deus. Deus está cuidando do carnê das Casas Bahia. Deus está cuidando de cada coisa que você tem que pagar. Agora, quando você corre atrás dessas coisas e deixa a obra de Deus de lado, e depois você vem para Deus e fala: Senhor, me ajuda. O Senhor fala: você não quer ir na tua força? Paga, você não quer ir na tua força? Porque nós temos que entregar nossa vida nas mãos do Senhor. Eu não posso fazer do meu jeito, eu tenho que entregar nas mãos do Senhor. Uzá foi um homem que, o nome Uzá significa força do homem. Eles foram certa vez levar a arca do Senhor, colocaram num carro de boi, já fizeram errado, porque o Senhor tinha dito lá na palavra: quando vocês forem carregar a arca da presença, vocês devem colocar as coisas, e um levita, cada um vai pegar de um lado, e vão carregar essa arca, e vão levar, e não pode ser carregado por qualquer outra pessoa. E eles então tinham que, só quem era ungido e consagrado podia carregar aquela arca. E Uzá era um homem que não era separado, mas ele colocaram a arca num carro de boi e eles estavam levando. E aí a arca começou a tombar de lado e foi caindo. Uzá foi lá tentar ajudar e colocou as mãos. E a Bíblia diz que ele foi fulminado na hora. Às vezes nós olhamos e ficamos com dó e falamos: mas por que? Ele só foi ajudar. Mas ele não era preparado, ele não foi separado pelo Senhor. Você foi separado e está deixando outras pessoas fazerem. Você foi separado e era você que devia estar fazendo, e você está deixando outra pessoa fazer no seu lugar. A Bíblia diz assim: se nós não clamarmos, até as pedras clamarão. Às vezes nós fomos separados por Deus e devíamos estar na linha de frente. Nós estamos deixando a pedra clamar em nosso lugar. É você que Deus chamou, não foi aquela pedra, foi você que Deus chamou. Então faça a obra de Deus. Então, meus amados, o Senhor fala para eles: segue pelo caminho, não precisa se preocupar com roupa, com sandálias, com mala, com nada. Segue o caminho e faça o que eu tenho mandado. Quando entrar numa casa, vocês vão cumprimentar as pessoas. O Senhor, antes disso, eu queria fazer uma observação. O Senhor fala assim: não saúde ninguém pelo caminho, ou não saúde ninguém pelo caminho. E a gente pensa assim: por que Jesus falou para não cumprimentar ninguém pelo caminho? Não seria melhor falar assim: seja cordial e cumprimente as pessoas, né? Cada lugar tem o seu jeito de cumprimentar, né?
Lá na Índia, por exemplo, eles juntam as mãos e falam assim, namastê, é o jeito de cumprimentar. Você encontra alguém na rua lá na Índia, eles vão encontrar as mãos assim e falam assim, namastê. Quando você for no Japão, eles forem te cumprimentar, eles vão curvar para você. Então as pessoas se encontram, eles se encurvam, é o jeito deles se cumprimentar. Em outros lugares, né? Na Rússia eles apertam a mão, os presidentes, eles apertam a mão e se beijam. É o costume deles, eles fazem isso, apertam a mão e se beijam, né? Na Turquia, os amigos andam de mão dadas, eles se beijam e andam de mão dadas. Você vê pessoas, casal de namorado, um homem com um homem, não, eles são amigos só. Mas assim, é o costume deles, não significa nada, eles têm esse hábito, né? No Tibete, eles mostram a língua. Eles vão falar oi para você, é muito comum você encontrar a pessoa, ele mostra a língua para você e fala assim, que falta de educação, eu vinha passando, um senhor de idade olhou para mim, mostrou a língua para mim, ele está falando oi para você, é o jeito de falar, de cumprimentar. Na Nova Zelândia, eles colocam a testa e o nariz, diferente, né? Colocam a testa, né? Testa na testa, nariz com nariz, e ainda olho no olho, é o jeito de se cumprimentar, não tem negócio de pegar na mão, é assim que se cumprimenta na Nova Zelândia, né? Na Malásia, por exemplo, eles colocam a mão no coração. Quando encontram uma pessoa, colocam a mão no coração, né? E os judeus, eles tinham um costume muito diferente. Eles encontravam e eles falavam assim, tudo bem, como vai seu pai, como vai sua mãe, como vai você, como vai a sua... Eles tinham que perguntar uma série de pessoas, tinha uma série de rituais que eles tinham que fazer. E isso demorava muito tempo. Se você... Imagina, você sai para evangelizar, você vai encontrando as pessoas e tem que cumprir aquele ritual. Como vai seu pai, como vai sua mãe, como vai você, como vai seu irmão, sua tia, sua avó. E eles vão perguntando, depois terminou, sai, se você já encontra outra pessoa. Ah, não. Como vai seu pai, como vai sua mãe? De novo a mesma coisa. Jesus falou assim, não cumprimentem ninguém pelo caminho, porque a missão tinha que ser rápida. Jesus tinha pressa naquilo que ele ia fazer. Jesus estava indo para Jerusalém. Então, ele estava indo para Jerusalém e ele ia morrer naquela semana da sua paixão. Então, levou vários meses para chegar lá. Então, na frente dele, ele mandou os discípulos, mas ele disse, não percam tempo. Vocês entram numa casa e começam a falar, se a pessoa não quer receber, vocês vão embora, não percam tempo com essa pessoa. Então, meus amados, por que Jesus disse isso? Porque há uma urgência na missão. Deus tem pressa na missão, Ele conta comigo e com você. Ele conta comigo e com você nessa missão e Ele tem pressa. E Ele fala assim, eu envio vocês no meio de lobos devoradores. Essa palavra nós vemos depois se cumprindo na igreja primitiva. As pessoas morriam. Nero pegava os cristãos, enrolava neles pele de carneiro para que eles ficassem com cheiro de ovelha, passava sangue da ovelha nas pessoas, nos cristãos. Ah, você serviu a Deus? Você é crente? Nega o Senhor? Ah, não nega? Colocava pele de ovelha, passava o sangue da ovelha e jogava no meio da arena e soltava os leões. Quando ele não fazia isso, ele pegava a pessoa, eles enrolavam, colocava a pessoa no mastro, amarrava a pessoa no mastro e passava parafina, bastante parafina. Depois colocava a pessoa em pé no mastro, vários cristãos, e tocavam fogo para que ele pudesse assistir ao teatro. Os cristãos morriam queimados, amarrados, presos, enquanto eles se divertiam. Isso por quê? Porque eles eram cristãos, porque eles serviam ao Senhor. Eu quero falar de duas mulheres, uma se chamava Perpétua e a outra, a sua escrava, se chamava Felicidade. Se você nunca teve uma curiosidade, você pode pesquisar na internet esse nome, Perpétua, e a escrava se chamava Felicidade. Elas eram pessoas que pregavam a palavra, elas se converteram. A Perpétua era uma mocinha de 22 anos que se converteu. E a Felicidade era uma serva que estava grávida. Então elas começaram a sair evangelizando, pregando sobre o amor do Senhor, anunciando o reino. Elas estavam felizes porque haviam encontrado o significado para a sua vida. Meus amados, às vezes nós achamos que o significado para a nossa vida está em tantas coisas.
Às vezes achamos que está no nosso celular, achamos que está no nosso trabalho, achamos que o significado para a nossa vida está naquela pessoa que nós conhecemos e em várias outras coisas. Mas quando nós conhecemos o Senhor Jesus, nós encontramos o verdadeiro significado da nossa vida e nós não queremos uma outra coisa a não ser servir a Deus. E a Perpétua, então, ela estava desse jeito, ela aceitou o Senhor Jesus, ela estava nova, convertida, feliz. A família dela era uma família rica, mas ela renunciou toda aquela riqueza porque ela queria servir a Deus. E a mesma coisa era a felicidade. Mas um dia elas foram presas e elas foram amarradas, elas foram jogadas numa arena. E a Perpétua diz assim: eu não sou digna de morrer pelo Senhor. E fizeram várias coisas e elas não morriam. E até que soltaram um touro bravo. O touro bravo veio, e chifrou e jogou longe a Perpétua. Ela caiu longe, furada, sangue jorrando. E diz a história que ela caiu longe e ela rapidinho, ela levantou, se arrumou e disse assim: eu não sou digna, eu não posso morrer feia para o meu Senhor. E ela se arrumou e diz que ela prendeu o cabelo, se arrumou o manto que estava sobre ela, e ela foi até lá e ajudou a sua escrava a se levantar também, e elas falaram: vamos morrer adorando ao Senhor com dignidade. E elas se levantaram e ficaram preparadas, esperando novamente aquele boi, aquele touro que voltava e as chifrava novamente, até que elas morressem por amor a Cristo. Mas elas não disseram em momento nenhum: eu nego ao Senhor, mas elas disseram: não sou digna de morrer por Ele. E um outro homem era um bispo chamado Policarpo. Se você pesquisar sobre ele, você vai encontrar também depois. Esse bispo chamado Policarpo, disseram para ele assim: você nega esse Senhor? Ele disse assim: nunca eu poderia negar aquele que só me trouxe alegria e felicidade. Eu nunca poderia negar aquele que me trouxe a paz. Soltaram os leões. Leões ficavam guardados famintos durante muito tempo. Soltaram os leões, e aqueles leões vinham então para avançar o Policarpo, mas a um certo ponto eles chegaram e Policarpo então começou a pregar a palavra e cantar louvores. E aqueles leões não atacavam, estavam demorando para atacar, e ele começou a dizer assim: venham, pois eu quero encontrar logo com o meu Senhor. E como os leões não atacavam, ele foi lá e começou a atiçar os leões, e eles então vieram sobre ele e devoraram, e ele morreu louvando e adorando ao Senhor. Entregou sua vida como mártir. Era isso que Jesus estava dizendo: eu vou enviar-vos no meio de lobos, como ovelhas no meio de lobos. E nós, o que nós estamos fazendo pelo Senhor? O que eu e você estamos fazendo pelo Senhor? E se eu fosse contar outros homens, eu ia falar de crianças, eu ia falar de mártires, eu ia falar de outras pessoas que morreram por amor a Cristo. Por quê? Porque vale a pena servir a esse nosso Deus. Vale a pena porque um dia nós vamos encontrar com o Senhor na glória. Um dia nós vamos nos encontrar com esse Senhor e Ele vai dizer para nós: vinde benditos de meu Pai, possuís por herança a vida eterna. Oh, aleluia, Deus tem preparado isso para nós. Então, meus irmãos, o Senhor continua falando para nós: rogai ao Senhor para que Ele mande obreiros para a sua seara. E eu e você, será que nós não queremos ser um obreiro do Senhor? Para ser um obreiro não precisa ter um nome na igreja, não precisa ter um diploma, não precisa receber um diploma de doutor e falar: agora eu sou um obreiro do Senhor. Para ser um obreiro, basta você dizer para o Senhor, como Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E Deus vai cuidar de enviar você, para que você seja um missionário na sua casa, onde você estiver, no portão da escola, quando você for buscar seu filho, na reunião da escola com a professora, na fila do mercado, onde você estiver, você vai compartilhar essa palavra de Deus. Aleluia. Jesus te ama muito. Por isso você está aqui hoje. Não é porque você quis vir, não é porque eu quis vir. Nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe, porque o amor do Senhor nos trouxe aqui, porque Ele nos ama. Hoje é um dia muito especial.
Hoje é o dia da Santa Ceia do Senhor, onde nós podemos participar do corpo e do sangue do Senhor. O Senhor disse para nós fazermos isso até que Ele venha. Então é um dia de lembrarmos da morte do Senhor. Talvez nós pensamos assim: mas Jesus, há muito tempo atrás falava que Jesus ia vir, Jesus não veio ainda, e hoje a gente continua falando que Jesus vai vir, Jesus não veio. Jesus não veio até agora porque Ele está tendo misericórdia desse mundo. Ele está esperando eu e você pregarmos a palavra. Ele está tendo misericórdia desse mundo. Quando Ele olha aquela pessoa na calçada caída lá, Ele tem misericórdia daquela pessoa e Ele fala assim: vou esperar. Quando Ele vê aquela pessoa sofrendo no hospital, Ele tem misericórdia daquela pessoa e Ele está esperando. Mas, amados, a palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele voltará. A Bíblia diz que Ele virá como um ladrão, assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Ele virá para buscar a sua igreja. Então, meus amados, estejamos nós preparados. Quando o Senhor voltar, no dia que o Senhor voltar, Ele vai buscar a sua igreja, em todos os lugares onde nós estivermos. Seja você no ônibus, no metrô, no avião, dirigindo seu carro, onde você estiver, o Senhor vai nos chamar, Ele vai levar o seu povo, e que eu e você possamos fazer parte dessa igreja que o Senhor virá buscar. Amém? Glórias a Deus. Por isso Ele disse: faça isto em memória de mim. A Santa Ceia do Senhor é um símbolo. O suco da uva é o símbolo do sangue, e o pão é um símbolo do corpo do Senhor. O Senhor disse: faça isto em memória de mim, até que eu venha, que eu volte. Então é o que nós vamos fazer hoje. Hoje nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Mas se você já faz parte do corpo de Cristo, você já se batizou, já está fazendo parte do corpo do Senhor, talvez você pense assim: mas eu não vou poder participar por esse motivo, né? Porque eu primeiro preciso orar, jejuar para o Senhor me perdoar. Jesus pode perdoar hoje, aqui, agora. Jesus não precisa de um tempo para te perdoar, Ele pode perdoar hoje, porque a Bíblia diz que Jesus estava crucificado e havia um ladrão ao lado dele, 2 ladrões, e ele estava crucificado. Um deles se arrependeu e disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E o Senhor diz: na verdade eu te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não deu tempo para ele nem de fazer um discipulado, nem de se batizar, nada disso. Mas no coração dele ele se arrependeu e Jesus disse: hoje mesmo, não é amanhã, não é depois, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Então o Senhor Jesus quer ver eu e você junto com Ele no paraíso. E esse dia está próximo. Meus amados, se nós olharmos as notícias, se nós olharmos os noticiários, nós vemos que tudo que Jesus disse que iria acontecer no final é o que está acontecendo agora. Então Jesus está próximo de vir. Vamos estar preparados. Amém?